Muito boa tarde a todos. É com muito apreço que estou aqui presente nesta palestra Prevenção ao Suicídio. O bullying é, sem dúvida, o que preocupa pais, educadores, que preocupa o pessoal não docente, preocupa uma escola, preocupa uma sociedade. Então vamos imaginar que temos um campo, e nesse campo tem um jardim, no qual existem flores que podem ser malmequeres, podem ser rosas, e também existem ervas daninhas e urtigas. Muito bem. Fazendo uma comparação com a humanidade, nós temos o jardim, temos a humanidade, e no jardim, a terra é o quê, comparando com a humanidade? Então, a terra pode representar a sociedade. Muito bem. E as ervas e as flores e as urtigas, elas representam o quê? Elas podem representar as pessoas da nossa sociedade. Depois, temos o jardineiro, que é quem cuida desse belo jardim. Isto no jardim, exato? Mas nós, na sociedade, também temos que ter alguém, que são os pais, na família, os professores, na escola e por aí adiante. Mas afinal, o que isto tem a ver com o bullying? O porquê que estabeleço esta comparação? Porquê? Digamos que é uma forma de expressar a simplicidade que a vida apresenta dentro da grandiosidade que é o valor da vida. Tem todo um processo de existência, biopsicossociológico, assim como espiritual. Digamos que é o universo em sintonia e em tudo há vida. Mas, falando do bullying, o que é o bullying? O bullying é a prática de atos violentos, intencionais, repetitivos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos psicológicos e físicos. Muito bem. Como todos já podemos perceber, que existem sim, então, um agressor e uma vítima. Estamos todos de acordo, correto? Então, quem são as ervas daninhas desta sociedade? As ervas daninhas desta sociedade são os bullies, ou seja, os agressores. Mas as urtigas e as ervas daninhas, se não forem retiradas, isto voltando ao jardim, se não forem retiradas, o que é que acontece às flores? Vai levá-las à morte. Danificam as flores. Então, nós temos que começar por cuidar dessas flores. E quem são as ervas daninhas da nossa sociedade? Quem são? As ervas daninhas da nossa sociedade são aqueles que praticam o bullying. São os agressores. Esses agressores, eles tentam diminuir o outro, porque o outro está em desvantagem para com eles. Nós não sabemos se esses agressores em casa também já foram vítimas de bullying. Então, eles têm características, o bullying. Os bullies, peço desculpa. E as características dos bullies eles têm uma idade superior à média da idade dos grupos. Ou seja, normalmente são mais velhos que os grupos. Costumam ser rapazes. Têm uma aparência física. Digamos que são mais... a vítima, ela intimida-se quando a vê. São mais fortes. Normalmente costumam ser os repetentes da escola desse ano. E têm um rendimento escolar baixo. Normalmente eles têm uma atitude negativa para com a escola. Então, demonstram também um alto nível de agressividade e de ansiedade e acatam mal as normas
e as regras. Manifestam uma certa assertividade. E essa assertividade traduz-se num desafio. Eles estão constantemente a desafiar. Quer na escola, quer em casa, com um grupo de pares. Eles estão sempre a desafiar o outro. Então, eles não sentem a necessidade de se sentirem, de serem melhores do que na realidade eles são. Eles manifestam uma autoestima ligeiramente alta, superior à das vítimas. Nas relações sociais, eles têm autocontrole excessivo. Ou seja, eles, com os familiares, eles têm um relacionamento de conflito. E, digamos que é um fraco controle sobre os seus membros. Eles não têm controle. Muito bem. Eles vivem numa relação de um certo grau de conflito. E não nos podemos esquecer que os agressores podem ser os pais, podem ser os professores, podem ser os polícias, podem ser os autarcas dos municípios, que não cumprem com o seu dever de formadores de uma sociedade. Quem são as flores mais frágeis? A rosa, o malmequer? Quem é? Quem são as flores mais frágeis? São aquelas que são vítimas de bullying. Aquelas em que os seres da sociedade são os mais frágeis. São as nossas crianças. São os adolescentes. São os jovens. São os adultos. Que a nível psicológico não têm uma estrutura tão firme, digamos assim. Então eles não conseguem aguentar. Mas para ser vítimas, antes de serem vítimas, eles têm características que são suscetíveis de serem vítimas de bullying. Então, eles têm a idade mais baixa do que os agressores. Aparência física, ou seja, eles têm algo que é diferente e que destaca na sociedade. Por exemplo, usam óculos, obesidade, eles podem usar aparelho dentário, podem ter uma certa deficiência. Então são apontados logo por nós, por os formadores da sociedade. O rendimento académico é médio-baixo. Eles são tímidos, têm ansiedade, insegurança. São introvertidos. E o nível de autoestima é moderado. Ou seja, é mais baixo que o dos bullies. Ok? Muito bem. Tem pontuação média na escala de autocontrole, em contraste com os bullies, que têm pontuação baixa. Relativamente ao clima socio-familiar, as relações familiares são como as dos bullies, mas não chegam a ser boas. São um pouco melhor do que as dos bullies, mas não chegam a ser boas. A criança é super protegida. Tem pouca independência e percepção do autocontrole familiar. Como sabemos se estas crianças, ou se estas pessoas que têm estas determinadas características, elas estão a ser vítimas de bullying? No caso do nosso jardim, nós podemos verificar, ou o jardineiro pode verificar, que a flor começa a murchar, a ficar atrofiada, murchar, caída.
Mas no caso dos humanos, do indivíduo, do adolescente, apresentam sintomas: perturbações psicológicas, depressão, irritabilidade, dificuldade em estabelecer relacionamentos, falta de apetite, isolamento, como já disse, dor de estômago, depressão, que pode levar ao suicídio e que muitas vezes leva ao suicídio. Pais, sociedade, estejam atentos aos vossos filhos, estejam atentos à pessoa que está do vosso lado. Estejam em estado de alerta. Existem vários tipos de bullying, sendo bullying a nível de agressão física, socos, cachaços, beliscões, murros, o que for. Verbal, palavras malditas. São, ao mesmo tempo, malditas. A nível material, tiram o telemóvel, partem o telemóvel, roubam o telemóvel. E as crianças chegam a casa sem telemóvel. E não vão dizer aos pais que roubaram o telemóvel, que partiram o telemóvel, eles vão inventar. Também, a nível sexual, quando as palavras são menos delicadas, quando entra no foro íntimo da pessoa, quando homens e mulheres mandam aqueles piropos menos agradáveis. Temos o ciberbullying, que agora é o que nos preocupa, que está relacionado com o bullying, a agressão, digamos, neste caso, que causa danos psicológicos na pessoa que está por trás de um telemóvel ou de uma tela de um PC, o que for, que utilizam imagens e etc, da pessoa, do indivíduo. Temos o bullying moral, temos o bullying depois social e em tudo existe o bullying psicológico, ou seja, existe a parte psicológica em tudo. Então, há uma coisa, eu questiono, no que concerne ao jardim, nós temos o jardineiro. Ele deverá cuidar das nossas flores para não serem atrofiadas, levadas à morte pelas ervas daninhas. Mas, eu me questiono, ele tem que estar atento a isso tudo, verificar constantemente se existem ervas daninhas ou não. E na nossa sociedade, quem são os jardineiros? Os jardineiros, como eu já referi, que podem ser os bullies, podem ser os agressores, também podem ser os jardineiros da sociedade, que nos protegem, que protegem os nossos filhos, que protegem os nossos irmãos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos. Pais, professores, funcionários, autarcas, igrejas, na igreja, os polícias e por aí adiante, como eu já havia referido. Então, se nós temos aqui, sabemos jardineiros, já vimos as características dos ditos bullies e as características das vítimas. Então, como evitar o agressor? Que o agressor inicia a prática do bullying. Como evitar isso? É importante que nós percebamos, porque é através do comportamento, é através das atitudes que nós verificamos portanto, a atitude que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto que está no local de trabalho, que está a causar danos psicológicos ao colega de trabalho, que está a causar danos psicológicos ao colega da escola. E muitas vezes nós nos apercebemos. Às vezes nós dizemos as coisas e pensamos que é uma brincadeira. Mas não, isso vai magoar. Vai ficar estes sentimentos reprimidos no indivíduo. Ficar ali recalcados. E mais tarde, é que a água começa a encher a garrafa de água dentro. Só que essa água, ela não sai para fora de nós. Ela sai sim para fora de nós, mas dentro de nós. Não sai para fora mesmo do nosso corpo. E aí sim, pode levar depressão, outros tipos de psicopatologias e suicídio.
existe uma coisa que é: as pessoas aprendem desde muito cedo o que não devem fazer, mas não aprendem o principal, o que devem fazer para ajudar o outro e a si mesmo. Isto diz Rodrigo Fonseca. Rodrigo Fonseca está relacionado com a parte da inteligência emocional. Pertence à Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional do Brasil. Ou seja, ele aqui diz que nós devemos destacar os pontos fortes da criança, do jovem, do adolescente, do jovem, do adulto. Porque nós só nos baseamos nos pontos fracos. Nós dizemos, mas por que tu não sabes fazer isto? Porque tiveste negativa no teste? E por tu isto e tu aquilo, tu não vales. Calma, gente. Vamos começar a elogiar as nossas crianças. Vamos começar a elogiar aqueles que nos rodeiam. Retirar deles, destacar as características positivas. Então, segundo o Fonseca, ele diz, se nós fizermos isso, nós vamos evitar muito sofrimento na sociedade, no ser humano, no indivíduo. Vamos evitar esse sofrimento e, por conseguinte, não vamos ter o chamado bullying. Porquê? Porque as nossas crianças, elas vão estar com uma estrutura psicológica já forte. Então, muitas vezes, nós temos que dizer às nossas crianças, tentar percebê-las. E nós temos emoções. E às vezes em consulta eu pergunto aos meus pacientes, eles dizem que têm medo. E eu digo assim, mas tem medo? Sim, eu tenho medo. Mas o que é para si o medo? E eles dizem consequências do medo. E eles não dizem para eles não me dizem o que é o medo. E eu digo-lhe assim, então como é que você vai ter medo de uma coisa que não sabe o que é? E tudo o que nós queremos está do outro lado do medo. Então, se nós começarmos a conhecermos a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós começamos a saber o nosso limite. E começamos a saber lidar com essas situações. E se nós não gostarmos de nós mesmos, como é que vamos gostar do outro? Se nós não nos amarmos, como é que vamos amar o outro? Se nós não nos aceitarmos, como é que vamos aceitar o outro? Minha gente, desculpem falar-vos assim, mas acho que está na altura de começarmos a tentar perceber os nossos sentimentos para depois podermos ajudar aquele que está do nosso lado. Então, Fonseca diz que o bullying é uma prática antiga. Mas a Sociedade de Inteligência Emocional decidiu então ensinar as famílias à escola o elogio, que é o dito prizing, que é o que falei, é o elogio. É elogiar as nossas crianças, elogiar o nosso amigo, o nosso irmão. Porque quando eu falo irmão, é que muitas vezes o bullying é praticado em casa, por a família. E é importante nós termos isso em alerta. Estarmos alerta em relação a isso. Há o Durkheim. Durkheim, ele fez um estudo e ele diz que a sociedade, como coletiva, que organiza, controla as ações do indivíduo, aprende a seguir normas e regras que não foram criadas por ele. Essas regras limitam as suas ações e prescrevem punições para não obedecer aos limites sociais. Eu vou passar outro diapositivo. E agora eu digo-vos, e mediante isto, o pensamento de Durkheim, ou seja, nós, obrigada, não faz mal, nós vivemos numa sociedade em que nascemos, se a menino tem estas características, e se a menina tem aquelas características, e se a menina é frágil, e se a menina é forte. Porque a sociedade está formatada assim. Ou seja, nós deixamos-nos formatar por uma sociedade. Não só isto é um exemplo, evidentemente. Mas nós temos as normas, as regras, e nós não podemos mudar. E muitas vezes a própria sociedade leva-nos ao suicídio. Que segundo Durkheim diz que o suicídio não é um ato individual.
o suicídio é um ato coletivo e ele fala da consciência coletiva. Então, começamos a ter um bocadinho noção do nosso papel na sociedade, como falamos com o outro, como ajudamos o outro, qual é o nosso papel. Então, se essa máxima do Fonseca prevalecer, que no fundo é amar o próximo como a ti mesmo. No fundo é isso. Então, se esta máxima prevalecer, os mais frágeis não irão sofrer de bullying. Pois não há quem pratique o bullying. Mas, se o jardineiro não se aperceber e a dada altura vir uma flor que está a ser agredida por uma ortiga, por uma erva daninha, como defender? Como é que ele vai fazer? Ele vai retirar as ortigas e vai queimá-las, ou deitá-las fora e queimá-las. Mas ele vai retirar e vai tirar com elas e não quer saber delas. Muito bem. Só que, na sociedade, como é que isso se aplica? Como é que nós agimos perante o agressor? Como é que isto se aplica? O agressor é sinalizado para a CPCJ quando menor. Depois vai para uma casa de acolhimento, tribunal, suspensão, se for adultos, despedimentos. A vítima é acompanhada, tem acompanhamento psicológico, por vezes psiquiátrico e suicídio. Ou suicídio. Agora eu digo uma coisa. O agressor que é suspenso na escola, que vai 2 ou 3 dias para casa, e peço desculpa se tem aqui algum diretor de alguma escola, algum professor, mas eu digo, vocês acham que é adiando o problema que se vai resolver, que se vai eliminar o bullying, que se vai reeducar o bully, o agressor? Porque, muito bem, chegamos à altura, manda o menino para casa durante 2, 3 dias, 4, 6 dias suspenso. Mas ele vai, se quer, é o que ele quer, que ele não quer estar em casa, não quer estar na escola. E vai para casa. Depois, passado um tempo, volta outra vez e vai cometendo os mesmos erros. Gente, nós temos aqui um papel importante. Nós não podemos adiar um problema, porque ele vem e vai voltar a cometer o bullying. Então, há que pensar naquilo que eu referi há pouco e tentar realmente implementar determinados projetos que estão implementados nas escolas, mas muitas vezes, e por experiência, muitas vezes não vão ao ponto, não vão àquilo que o aluno, que os alunos precisam. É importante que haja reflexão sobre isto, porque tanto o agressor como a vítima, eles também são vítimas. A vítima é vítima, o agressor, não sabemos o que é que ele em casa, como é que é, como é que ele em casa é tratado. Então, na sociedade, será que devemos continuar a camar os bullies? Prendendo, marginalizando como lixo da sociedade? Ou seremos capazes de, como na bioengenharia, ou até mesmo na genética, talvez, que já se altera a semente, podendo fazer uma semente de ortiga dar um girassol? Não poderemos transformar um ser humano com tendências a bullying, ser uma pessoa solidária e disponível a ajudar os mais frágeis, em vez de desprezarmos, de humilharmos, levando-os também ao suicídio?
É claro que sim. E como? Planta não tem raciocínio. Nós, seres humanos, temos sentimentos, temos emoções. Então, é o seguinte, digo-vos uma coisa. Nós só somos vítimas de bullying, numa fase inicial, atenção, se nós quisermos. Porquê? E nós temos que ajudar as nossas crianças a isso. Porque se aquilo que aquela pessoa me disser, se me atingir, aquilo começa ali a semente a ficar no meu peitozinho, digamos assim. Mas se aquilo não me afetar, eu passo à frente e quero lá saber. Atenção, nós temos que passar isso à criança. É claro, tudo com equilíbrio. Então, o bullying é o fruto de uma terra que ainda não está preparada, tratada e que ainda falta adubo, que falta a água, falta a luz, uma terra que não foi cuidada. Às vítimas de bullying, façamo-las ganhar autoestima, confiança e esperança no futuro, retirando do pensamento o suicídio. Vejamos um pequeno exemplo de alguém que superou o bullying, que através da música ele passa a esperança, o futuro, retirando o pensamento, o suicídio. Eu quero vos dizer que nós hoje, antes de passar portanto, o vídeo, que agora neste momento nós temos ainda mais responsabilidade. Porquê? Se vocês vieram até aqui, quando vieram, e entre aspas, estavam na primeira classe. Agora, com aquilo que eu acabei de dizer, e percebendo as características todas, e o que é o bullying, etc, etc, nós já não estamos mais na primeira classe. Por isso, nós temos muita responsabilidade. E responsabilidade de salvar vidas. Responsabilidade de dar a mão a todos aqueles que necessitam. E estar atentos, olhar, perceber que quando as crianças se queixam ou não se queixam, mas alguém está a atiçá-las, a ter comportamentos menos delicados, estarmos atentos. Então nós temos responsabilidade. Convido-vos agora a ver então um pequeno vídeo com uma música. Muito bem, este menino conseguiu ultrapassar também com a arte da música. A bibliografia foi esta que eu utilizei, se alguém quiser consultar. E obrigada a todos, juntos pela vida. Um bem-aja. Obrigada.